Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho, através do Espírito de Deus, trazer a quinta carta da quinta igreja da Ásia, no capítulo de número 3. Você que tem nos acompanhado, os irmãos da cidade de Luanda, capital de Angola, e os irmãos de Macaé, da Igreja Mundial da Fé, nosso evangelista amado irmão Marcelo, um grande abraço. Deus abençoe a todos que têm nos acompanhado. Peço uma coisa para vocês: divulgue esse vídeo, divulgue os demais vídeos, para estar abençoando a vida das pessoas com a palavra de Deus. Amém, querido? Deus abençoe. Você que não me conhece, é o pastor Adilson Portela, do Rio de Janeiro, e eu venho nesse início de manhã trazer uma palavra de Deus para a sua vida. O livro de Apocalipse, capítulo de número 3, vai nos narrar a história de uma igreja, a quinta igreja que o livro de Apocalipse nos menciona, a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela era situada na Ásia Menor, na cidade de Sardes, que ficava aproximadamente 500 metros do nível do mar e a 1.500 metros do vale. Era uma cidade construída em alto relevo em uma rocha gigantesca, aonde os moradores desfrutavam de uma bela vista. A geografia e a história vai nos trazer que nesta cidade havia uma só entrada e uma só saída. A cidade de Sardes era uma cidade que vivia e se alegrava, e os seus feitos passados eram a glória da cidade contada por uma nova geração que aparecia. Interessante dizermos também que em Sardes, essa cidade ela tinha um rio conhecido como o Rio Patolos, que banhava a cidade e trazia dois grandes benefícios que historicamente ficaram conhecidos. A história vai dizer que esse rio trazia muitos sais minerais. Era um rio que fazia que os moradores da cidade de Sardes desfrutassem de uma saúde muito boa. Esse rio também era extraído muita prata e ouro. A cidade de Sardes também ficou conhecida por fabricar as primeiras moedas de prata e de ouro, e muitas delas com a imagem dos imperadores que predominava na época. A história vai dizer que nesta cidade o orgulho dela eram os feitos antigos. E essa cidade ela atraía muito os moradores de cidades vizinhas e trazia muita inveja de alguns líderes que tinham a ambição de dominar e tomar Sardes. Outros até destruir a cidade por inveja daquelas pessoas que desfrutavam das coisas mais belas de Sardes. A história vai dizer que, assim como a cidade, a igreja de Sardes, ela vivia dos feitos antigos. Era uma igreja que vivia de um avivamento aonde muitas pessoas no passado desfrutaram,
aonde cego enxergou, aonde surdo ouviu, onde aleijado andou, aonde morto ressuscitou. As pessoas batiam no peito para poder falar dos feitos antigos em Sardes. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, através do apóstolo João, nem sequer menciona um só elogio a essa igreja. Controvérsia aos elogios, ele traz uma dura crítica. Mas a crítica que Jesus traz a Sardes é como de um pai pelo um filho, que repreende aquele que ele ama. E eu já extraio algo de Deus para a nossa vida aqui nessa manhã. Que se Deus tem justamente nos corrigido, é porque Ele nos ama. É porque Ele quer ver que nós tenhamos a sua imagem e semelhança. Ele quer que nós parecemos com Ele. Nosso Deus, Ele tem ciúme de nós. E muitas das vezes Ele afasta pessoas, afasta coisas da nossa vida, porque o amor dele é tão grande. E muitas das vezes nós o questionamos. Mas por os questionamentos que nós fazemos ao Pai, Ele entende que nós não sabemos aquilo que é bom para a gente. Assim, Deus era na vida dessa igreja. Embora naquele momento não tinha algo para elogiar, a igreja de Sardes, ela é repreendida pelo Senhor. Ela é exortada pelo Senhor. E interessante dizer que o próprio Cristo, através da vida do apóstolo João, ele vai fazer menção de um fato histórico para usar no presente e falar de um futuro arrebatamento. Quando Jesus vai dizer para Sardes vigiar, que senão ele viria como um ladrão, nem o dia nem a hora, a qual ninguém estivesse esperando. Ou seja, Jesus estava citando um fato histórico. E que fato histórico é esse? É quando Ciro, ele enviou um espião para aquela cidade. E naquele período ele aguardava somente uma brecha para poder entrar. E num dia de descuido, Ciro envia o espião que entra na cidade e abre os portões. Os soldados entram, destrói toda a cidade, roubam seus pertences, adquirem riquezas da cidade e destrói toda a cidade. Ou seja, o ladrão, ele aproveita a oportunidade para poder fazer um estrago. Jesus vai mencionar esse fato e vai usar para que a igreja ficasse vigilante, porque assim, senão ele viria como um ladrão, num período que eles não esperavam. E Jesus estava justamente mencionando, através dessa palavra, o arrebatamento da igreja, os últimos dias da igreja de Cristo na terra. Será quando nós não esperarmos. Virá como um piscar de olhos. Será como aquelas 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas. Nesse dia, nós vamos estar em um desses dois lados. Qual seria o lado que você está? Os lados das prudentes ou o lado das loucas? Ele virá num horário, ele virá em um dia em que nós menos imaginarmos. Então eu gostaria de deixar essa meditação para você nessa madrugada e dizer que Cristo, ele vai fazer menção dessa palavra e ele vai deixar um alerta para essa igreja, porque ele amava essa igreja,
porque é essa mesma igreja que ele repreende, que ele tinha um carinho tão grande, um respeito tão grande. Ele alertou essa igreja. E hoje o Senhor, através dessa palavra, nos alerta como Sardes, para que nós viemos a vigiar, senão ele virá como um ladrão. Ou seja, a palavra de repreensão, ela veio num horário, num momento, antes de acontecer o previsto. Ou seja, o arrependimento traria a Sardes um lugar garantido na glória do Senhor. Eu quero convidar você que me ouve agora, que tem acompanhado esses estudos, você da região dos lagos, ou de Angola, da África do Sul, a fazer uma oração comigo. Antes de terminar esse vídeo, eu quero dizer algo para a sua vida, através do Espírito de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toque no coração desse homem e dessa mulher que me ouve. Abençoe essa vida, essa casa, essa família, e que essa palavra, Senhor, venha como um despertamento, para que antes da sua volta, nós viemos a ficar vigilante e colocamos a nossa vida no altar. Abençoe nossa casa, abençoe nossa vida, e que possamos, Pai, em nome de Jesus, ter uma vida plena debaixo da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã que me ouve, entenda bem um alerta que o Espírito de Deus nos traz nessa noite. Início de manhã, madrugada. Entenda bem, se há um despertamento, e se Jesus disse que essa igreja vivia de glórias passadas, é o momento de nós fazer uma introspectiva, olhar para dentro de nós, olhar aquilo que precisamos colocar nas mãos do Senhor, que não conseguimos mudar, para que Ele mude a nossa vida. Eu falo com você que me ouve, que tem tentado, tem se lançado e tem esbarrado nas suas dificuldades, nas dificuldades que você tem enfrentado, e que o pecado tem vencido a sua carne. Sardes viviam contando das glórias passadas. Nós precisamos viver o hoje, para que o amanhã o Senhor nos garante um lugarzinho do seu lado. Gostaria de deixar essa meditação para você. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Um beijo no seu coração. E não esqueça, o melhor de Deus ainda está por vir. Deus abençoe e até a próxima igreja. Paz do Senhor.